E aí pessoal, tudo legal com vocês? Meu nome é José Pedro e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série do computador de 8 bits. E no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a memória RAM, um nome bem conhecido aí por todo mundo que mexe com computador, com celular, porque a gente sempre vê esse nome, né, memória RAM, quando vai comprar. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é a memória RAM, como ela funciona, qual que é a importância dela e vamos lá para sanar essa curiosidade que alguns de vocês podem ter. Então, o que são memórias, né? Memórias são dispositivos que podem armazenar informações binárias. Então, tudo que é dados, vamos dizer assim, do computador, né? Tudo que você vai manipular no computador, informação, né? Que no computador é em binário, vai estar sendo armazenado em uma memória. Coloquei até uma fotinha para estar representando uma memória, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de abrir o computador de vocês, mas todo computador tem um carinha desse dentro dele. E assim, existem vários tipos de memória, tá? Aqui, né, a gente vai estar falando sobre a memória RAM, porque ela é uma das mais utilizadas e é a que a gente vai utilizar no computador de 8 bits. Porém, você tem memória EEPROM, memória EPROM, é, vários. Eu posso ficar aqui falando vários tipos de memória para vocês, tá? Só que cada uma tem a sua especificação, cada uma tem um objetivo, uma função própria, né? Então tem memórias que eu posso fazer uma gravação só uma vez, tem memórias que eu posso fazer uma gravação na memória dela mais de uma vez. Então, isso daí, se vocês tiverem curiosidade de entender os tipos de memória, é só dar uma pesquisadinha aí na internet que vocês acham conteúdos bem diversos aí pra tá entendendo. É, então vamos lá, né? A nossa memória RAM, né? O que significa memória RAM? Random Access Memory, ou seja, memória de acesso randômico. Então a gente vai entender um pouquinho mais pra frente aí o que é essa memória de acesso randômico, né? E vamos deixar claro que existem dois tipos de RAM, né? A estática e a dinâmica. No nosso projeto a gente vai estar trabalhando com uma RAM estática de 16 por 8. Então vamos entender primeiro o que é uma RAM, para depois a gente estar explicando o que significa esses nomes, né? Estática, 16 por 8. Então, eu gosto de explicar a memória utilizando essa figura aqui, que vocês provavelmente já viram em outros momentos aqui do nosso curso. Mas eu acho isso daqui ótimo porque é uma ilustração legal para conseguir fixar e tirar essa abstração, né, do que é a memória. Então isso aqui é um gaveteiro, né? Você tem aqui várias gavetinhas e isso aqui vai ser a nossa memória, tá certo? Então tudo isso aí é uma memória. Cada gaveta é um endereço de memória. Então aqueles endereços que eu ficava falando que eram sorteados pelo computador de programa, que era enviado para o registrador de endereço de memória, né? Então, uma memória ela é composta por vários endereços de memória, né? Então, cada gavetinha dessa é um endereço de memória e se a gente der um zoom no endereço de memória, vocês vão ver que ele tem um número. Então, vai outra analogia para ficar mais fácil de entender ainda mais, né? Você tem uma rua, a rua seria a memória. Numa rua existem várias casas. Então, cada casa tem o seu número. A mesma coisa com o endereço de memória. Você tem uma memória, que é a rua, e cada casa, que é o endereço de memória, tem um número, que é realmente o endereço de memória, né? Que é o que fala qual é o lugar que você está, né? Então, por exemplo, isso aqui é o endereço de memória 0000. Aqui outro exemplo, né, que é a memória, o endereço de memória abaixo do 0000, que é esse aqui, que é 0001. E assim por diante, você vai ter o 0010, só que tudo em binário, né? Claro, porque em computador é só 0 e 1. Mas já deu para ter uma ideia do que é o endereço de memória.
E agora, se a gente for olhar dentro do endereço de memória, o que tem dentro dessa gaveta, a gente vai estar reparando nisso aqui, ó, que existem várias divisórias. Então, por exemplo, se eu puxar aquela gaveta do 0010, a gente vai reparar que tem divisórias, correto? E aí, em cada divisória dessa, né, você pega uma gaveta como se tivesse, por exemplo, no nosso computador, 8 espaços, né, que eu posso colocar um bit dentro de cada espaço desse. Então, por exemplo, é como se eu tivesse aquelas divisórias de documentos que é por ordem alfabética, né? Tem A, tem B, que começa com C. Então, só que em cada divisória dessa eu só posso colocar um documento. Então, na letra A eu vou poder só pôr um documento, na letra B só outro documento e assim por diante. A mesma coisa aqui. Então, perdão pelo barulho. Em cada gaveta, em cada divisória dessa eu posso colocar apenas um bit, ou 0 ou 1. Então, vamos entender o que é aquele 16 por 8 que eu falei ali no começo, né? Aqui a gente vai estar vendo como que nós definimos, né, a capacidade das memórias, né? Então, o quanto que uma memória consegue armazenar, o que determina, por exemplo, eu ter uma memória RAM de 8 gigas, né, no meu computador, ou 16 e assim por diante, né? Então, essa conta é bem simples. Você vai pegar o número P, que é aqui que a gente está chamando, que é o número de endereços de memória, e tem o número de bits de dados, que é o quanto eu consigo armazenar em cada endereço de memória, né? Então, no nosso caso, que é uma memória RAM de 16 por 8, nós entendemos o quê? Que a gente tem uma memória que possui 16 endereços de memória, sendo que ela consegue armazenar 8 bits em cada endereço de memória. Então, se você multiplicar aqui, né, vamos pegar a nossa amiga calculadora, 16 por 8, nós temos 128, ou seja, nós temos uma memória RAM com capacidade de armazenamento de 128 bits. É bem pequeno comparado com as memórias RAM que a gente usa nos computadores, mas aqui é um modelo simplificado, né? Então, não tem necessidade de estar utilizando uma memória potente, que nem existem essas no mercado, né? Então, vamos dar uma olhada agora aqui num chip, né, específico que tem, que é o 74F189, que ele é um chip onde dentro dele possui uma RAM 16 por 4. Então, aqui vocês podem ver a pinagem dele, né, o que cada pino faz, né? E aqui a gente tem uma representação do circuito interno dele, né? Então, vamos primeiro extrair algumas informações dele aqui, né? Então, a gente tem 16 endereços, conseguimos armazenar 4 bits de dados em cada endereço de memória. Como que a gente faz essa seleção dos endereços de memória? Porque vocês lembram que o computador de programa ele seleciona um endereço que eu quero estar trabalhando, correto? Então, se vocês forem reparar nessas entradas aqui, ó, a 0 e a 1, é aqui que eu vou estar selecionando. Então, ó, reparem aqui, ó, no mouse aqui, ele está vindo aqui nessa sequência, e você pode reparar que essa entrada cell aqui, né, de select, né, tá ligado em cada porta end aqui. Então, vamos lá, primeira etapa, eu tenho que habilitar, sempre assim, né? Então aqui, ó, a gente tem esse pino aqui que é o CS barrado, que ele é para estar liberando a seleção, né, de um endereço de memória. Agora aqui, o A0 e o A1. Aqui a gente vai estar trabalhando com seleções que a gente pode estar fazendo com combinações binárias. Então, se eu colocar 0 e 0 nessas duas portas, eu vou estar selecionando essa primeira linha. Se eu colocar 0 e 1, eu vou estar selecionando a segunda linha aqui ou seja, o segundo endereço de memória. Então aqui eu seleciono o primeiro endereço de memória,
Aqui eu seleciono o segundo endereço de memória e assim por diante. Essa imagem que eu peguei aqui, esse aqui é de uma RAM 4x4, tá? Então ela só tem 4 endereços de memória, tá? E essa imagem aqui é de uma RAM de 16x4, que a gente vai estar trabalhando com duas RAMs dessa daqui, e vocês vão entender o porquê mais pra frente. Mas tem que entender bem como funciona esse sistema de seleção, porque ele ele que vai dizer o que a gente vai estar acessando na nossa memória. Então é ele que vai dizer pra gente em qual gaveta, vamos lembrar lá do gaveteiro, né? Em qual gaveta tá o documento que eu quero pegar, né? Então imagina lá, seu chefe chega pra você e fala: preciso do documento X da empresa. E aí você é esse documento X, ele fala: tá em gaveta tal. Aí você vai lá na gaveta tal e pega o documento X, entendeu? Então é essa a função que esses pinos aqui tem. Mas vamos para um exemplo mais fácil, né? O melhor, mas não mais fácil, mas o que a gente vai estar utilizando, né? Então, como a nossa memória que a gente vai estar utilizando, ela é de 16x8, para conseguir sortear 16 endereços eu preciso, né, daquela continha básica. 2 elevado a 4 dá 16, então eu preciso de 4 bits aqui para estar fazendo combinações para que eu possa selecionar as 16 os 16 endereços de memória. Então esse A0, A1, A2 e A3, eles estão vindo lá do nosso registrador de endereço de memória. Então o que tiver armazenado lá é o que está vindo aqui, e é ele que vai estar falando: eu quero acessar a memória 0000. Então aí a gente vai estar conseguindo acessar ele aqui, correto? Mas vocês reparam que eu estou usando aqui duas memórias de 16x4 aqui, né? Que nem eu falei, os 74189, o chip, né? Ele é uma memória de 16x4. Por que isso? Bem, tem no mercado? Tem no mercado memórias de 16x8. Você pode encontrar. Mas bem mais fácil de encontrar 16x4 ou por questões de dinheiro, mas é até bom pra gente estar inserindo um conceito, né? Para questões de aprendizado, né? Que é como você fazer ligações de memórias para estar em paralelo ou em série, né? Você pode estar fazendo esse tipo de ligação. Então aqui no caso a gente ligou essas duas memórias de 16x4 em paralelo. Vocês podem estar reparando aqui, elas estão em paralelo aqui, né? Para que isso? Para eu estar ampliando a quantidade de bits que eu consigo armazenar. Se eu ligar em série, eu vou estar aumentando o número de endereços de memória que eu tenho. Agora, como eu liguei em paralelo, eu vou estar aumentando o número de bits que ela consegue estar armazenando. Então, vamos dizer assim, eu vou separar os 8 bits que eu quero armazenar dentro da memória em 2 nibbles, né? Nibbles é meio bytes, né? Então 4 bits, então vai ficar os 4 bits menos significativos em um e os 4 bits mais significativos vai ficar armazenado em outra memória, né, de 16x4, né? Então para ficar intuitivo, vamos falar que os 4 bits menos significativos estão nessa e os 4 bits mais significativos estão nessa, armazenado. Então, para entender aqui a memória RAM, vamos dividir em duas etapas. A etapa em que eu estou no modo de programação da memória e a etapa em que eu estou no modo onde ela está realmente funcionando, né? Então vamos começar com a programação, porque sempre vai ter que programar a memória para o teu computador funcionar, né? Que nem eu gosto de falar, né? Um computador sem um programa, ele é só um monte de hardware amontoado e não faz nada. Então vamos programar nossas memórias, né? É aqui que a gente vai estar armazenando as instruções que a gente quer que o nosso computador execute na hora que ele estiver funcionando. Então eu vou selecionar qual é o endereço de memória
que eu quero armazenar uma instrução, e a partir dessas entradas que vocês podem reparar que o nosso programa tem aqui, que é esse D1, o nosso memória, perdão, tem aqui, né, que é de D1 até D4 aqui, né, D1 e D4 também aqui. A gente vai estar selecionando o que a gente quer pôr, cada bit, né? Então, que eu falei, são 4 bits em uma memória, 4 bits na outra memória, e a gente vai estar colocando então qual que é cada bit aqui, vai estar selecionando a partir dessas chaves. Então aqui vamos falar que é a nossa segunda interface de programação, né? No registrador de endereço de memória, a gente viu uma das interfaces, né? Acho que é onde a gente selecionava a memória o endereço de memória que a gente queria estar programando. Aqui a gente está vendo que instrução que eu quero armazenar nesse endereço de memória. Porém, para eu poder fazer isso, né, eu tenho que estar habilitando aqui o modo de escrita da nossa memória, né, memória RAM, para eu poder estar escrevendo o que eu quero dentro dela, né, vamos dizer assim, escrever os bits que eu quero dentro da memória para ela possa armazenar. A partir do momento que eu tiro do modo de escrita aqui e coloco em leitura, o que está escrito dentro daquele endereço de memória que está selecionado vai sair, vai vir aqui para os LEDs e para o barramento para a gente ver, poder estar visualizando o que está ali armazenado, né? Agora vamos falar no modo de com o computador funcionando, né? RAM, né? No modo RAM. O nosso computador de programa ele vai sortear um valor que ele quer que seja acessado, né? Um endereço de memória que ele quer que seja acessado, vai enviar para o registrador de endereço de memória, que vai enviar aqui para a nossa memória RAM. Esse endereço de memória vai ser selecionado e o nosso computador ele vai querer fazer uma leitura para ver o que tem nesse endereço. Eu quero saber o que tem ali. Então ele vai pegar o que tem naquele endereço, vai mostrar pra gente aqui na saída dele, e esse valor que está ali armazenado vai ser enviado para o barramento, para que ali do barramento ele faça as diversas coisas que ele queira fazer, né? Aí a gente vai estar vendo mais pra frente como que o que cada instrução significa, né? O que eu tenho que colocar ali para que ele execute coisas específicas que o nosso computador de 8 bits consegue fazer. Então vamos riscar aqui um pouco só para ficar um pouquinho mais claro para vocês o que falta, né, de entender da memória RAM, mas basicamente é aquilo que já foi explicado nos slides, mas bora só fazer aqui uns rascunhos, porque riscando às vezes ajuda a entender mais, né, algumas coisas. Então vamos riscar aqui, fazer uma memória aqui para a gente poder estar trabalhando, né? E pensem que, para simplificar o mais simples possível, essa memória é de 1 bit. Eu tenho um endereço de memória e esse um endereço de memória tem 1 bit apenas. Então vamos lá, é uma memória de 1x1, só para entender o básico, assim, o conceito. Então aqui eu tenho uma porta que eu vou estar liberando, eu vou chamar de libera escrita, vamos chamar de LE, vai, só para ficar mais fácil aqui. Aí aqui eu vou ter um que eu coloco o que eu quero, então eu vou chamar de D, porque é a entrada em que eu quero estar escrevendo o que eu quero que fique armazenado aqui dentro. Vou ter uma entrada que eu vou selecionar o endereço de memória. Então, vamos para ter alguma seleção, vamos trocar isso aqui. Vamos colocar que é 2, vai. 2 endereços de memória. É de 2 para 1, porque até de 1 para 1 acho que é impossível desistir, né? 2 para 1. E aqui, então aqui eu vou colocar que é o endereço de memória, vamos chamar de EM. E aqui é a saída, vamos chamar de S. Então aqui vai ser libera escrita ou libera saída, né? Que eu vou estar escrevendo dentro dela ou eu vou estar liberando que saia alguma coisa. Então vamos colocar aqui LS é barrado.
Então vamos agora aqui brincar com isso aqui que a gente tem, né, construído aqui. Vamos supor que eu queira escrever ali dentro o valor 1. E eu quero escrever isso no endereço 0. Isso aqui vai ter dois endereços só, vocês concordam comigo? Vai ter o endereço 0 e o endereço 1 apenas. Vai ter esses dois endereços. Então eu quero escrever isso no endereço 0. Então eu vou colocar aqui, vou selecionar o que eu quero. Eu quero colocar aqui 0. O que eu quero escrever, eu tenho que liberar para que eu possa escrever isso. Então aqui eu coloco 1. Então dessa forma, o que eu fiz? Eu consegui jogar este valor que eu tenho aqui para dentro da nossa memória. Então eu tenho 1 aqui. Vamos colocar agora isso aqui para 0. A partir do momento que eu coloco isso aqui para 0, eu libero que esse 1 apareça aqui na saída. Então ele vai ficar aparecendo aqui. Então o que é que seja que eu tenho aqui para frente, ele vai ficar lendo esse 1. Mas vamos tentar mudar o que eu tenho ali dentro agora, mas sem mudar isso aqui. Então vamos supor que eu coloque aqui 0. Se aqui tiver 0, ele não vai permitir, porque ele só vai liberar a entrada de um novo valor se isso aqui for igual a 1. Mas a partir do momento que isso aqui ficar 1, ele vai pegar e vai substituir o que está no endereço 0. Mas vamos mostrar que tem no endereço 1 aqui agora. Então vamos ver, isso aqui é o que estava no endereço 0, então eu vou apagar. Vamos pôr o que tem no endereço 1. Vamos até fazer com outra cor, vamos fazer assim, ó. O que está no endereço 0 em vermelho, o que está no endereço 1 a gente faz com outra cor. Então endereço 0. Endereço 1, vamos ver o que tem no endereço 1? Então no endereço 1 eu quero armazenar outro 1 aqui. Deixa eu apagar esse 0 aqui porque ele não... Mas para que ele possa entrar, eu tenho que mudar isso aqui para 1, né? Então eu tenho que mudar esse 0 aqui para 1. A partir do momento que eu coloquei ele igual a 1, eu tenho o meu endereço de memória 1 igual a 1 também, né? Então eu tenho 1 bit 1 lá dentro. E agora, o que vai acontecer, por exemplo, se eu mandar a saída aqui, né? Liberar a saída. O que vai acontecer se eu colocar para 0 de novo? Isso aqui, né? Coloquei para 0 de novo, tá? Ele vai liberar aqui na saída o meu 1 em azul, né? Aqui os dois é 1, mas ele vai liberar o 1 em azul. Não vai sair mais o vermelho. Por quê? Porque o endereço de memória que está selecionado é o endereço de memória 1. Então assim, é tudo muito bem definido. Vamos dar um foco em mim aqui, ó, rapidinho. Olha aqui. Olha pra mim. Tudo bem definido. Então, se o endereço de memória é ele que vai definir como as coisas vão funcionar. Porque ele vai estar falando, é esse cara que eu quero. Se é esse cara que eu quero, é ele que eu vou estar escrevendo, ou eu vou estar colocando na saída. Mas é esse endereço de memória. Ele não consegue mostrar mais de um endereço de memória ao mesmo tempo. Entendeu? É limitado. Então é o endereço de memória que vai definir o que vai acontecer no nosso computador, porque é ele que fala, eu quero que está armazenado naquela memória, naquele endereço de memória, eu quero aqueles bits em específico. Então é por isso que não adianta só falar da memória RAM, porque ela é famosa, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Ela é famosa porque você escuta falar em computadores sobre memória RAM, que a memória RAM de 16 GB é melhor do que uma memória RAM de 8 GB. Não adianta eu só chegar aqui falando para vocês da memória RAM, sendo que quem faz parte desse trabalho é o computador de programa também, é o registrador de endereço de memória e depois entrar a memória RAM, né? Então é por esse motivo que na próxima aula a gente vai estar fazendo aqui uma revisão para vocês, tá? Mas agora uma revisão bem detalhada desde o começo, falando lá do computador de programa.
Porque aí vocês vão conseguir realmente, agora que vocês entenderam cada um separado, apesar de separado eles ficarem, eu acho que fica confuso, porque quando eu estava aprendendo eu achava confuso. É importante você entender o funcionamento separado, porque se eu for ensinar tudo junto acaba confundindo vocês. Mas ensinando agora separadamente, agora que vocês já entenderam separadamente cada um o funcionamento, eu vou explicar para vocês o que a gente tem até agora, como eles funcionam como um sistema, porque a gente vai estar encerrando a parte em que trabalha com a memória. Então vamos falar, dividindo um computador em várias partes, essa seria uma das grandes partes dele, que seria todo esse sistema que é responsável por determinar o acesso à memória, como que eu gravo alguma coisa na memória, ou algo nesse sentido. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês estão com alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Não se esquece de dar like se vocês gostaram, se inscrever se vocês querem ficar por dentro do que está acontecendo no canal. E é isso, e até a próxima aula. Valeu, fui.